E essa questão de conflitos conjugais, às vezes as pessoas esperam milagres no seu casamento. E realmente os milagres acontecem. Mas você sabe que a grande maioria das pessoas, elas não presenciam o milagre. Elas não veem o milagre no seu casamento porque desistem do milagre. Estão há tantos anos esperando por que a fé vai enfraquecendo e ela vai, permitindo que isso seja enfraquecido e se perca, vai desistindo. A verdade é que a pessoa desiste de obter um milagre. E hoje nós vamos basear aqui a nossa live na história de Caná da Galileia. Jesus foi convidado para um casamento lá em Caná, numa pequena vila ali na Galileia. Provavelmente a família de Jesus talvez fosse amiga, do casal lá que estava casando, da família do noivo. E eles foram convidados, os discípulos foram juntos, é o que narra lá João, Evangelho de João, capítulo 2. E aí diz que lá no casamento, os casamentos naquela época duravam 7 dias, não era só alguns minutos, algumas horas, não, eram 7 dias de festa. E os convidados, principalmente aqueles que vinham de fora da cidade, eles ficavam sobre a responsabilidade da família do noivo. Eles davam comida e bebida para eles os 7 dias, que eles ficassem ali na cidade. E nesse tempo faltou o vinho, acabou o vinho, e isso era uma vergonha para a família. Imagina, no casamento a principal bebida era o vinho e falta o vinho. E aí Jesus é chamado para entrar em cena como convidado, mas agora mais para realizar um milagre. É lógico que eles não esperavam o milagre de Jesus daquela forma, mas a mãe de Jesus, Maria, chama Jesus para poder resolver o problema da falta do vinho. Jesus, então, ele transforma a água em vinho. É esse o episódio que acontece ali, e Jesus salva a festa de casamento, porque transformou a água em vinho. Um milagre, aliás, esse foi o primeiro milagre que Jesus operou, Um milagre fez o casamento continuar. E existem alguns casamentos que precisam de milagres para poder continuar. Alguns casamentos, eles precisam de verdadeiros milagres. E as pessoas não recebem os milagres dos seus casamentos porque desistem. Na sua grande maioria, os milagres são as esposas que esperam da transformação de vida do seu esposo. É a esposa que está esperando o seu esposo mudar, se transformar. De repente ele é alcoólatra, ou tem algum problema de violência doméstica, ou tem algum problema com ele que ela precisa de um milagre, e no jeito que ele trata, ou seja, a questão do adultério, enfim, são muitos milagres. E algumas pessoas, algumas esposas, não veem o milagre acontecer. Não é porque Deus não possa, é porque ela desiste no meio do caminho. Pode olhar para essa câmera aqui, que essa não está funcionando. Não, tá. Então, nós vamos falar de 3 coisas que você precisa fazer para você ver o milagre. E a primeira coisa que você precisa fazer é convidar Jesus para o seu casamento. É Jesus quem realiza o milagre. Ele é o dono do milagre. Você não vai conseguir o milagre com as suas próprias atitudes, com as suas próprias ações. É lógico que você precisa agir de uma maneira correta, é lógico que você precisa falar o que é certo, o que é verdadeiro, e agir de um jeito que não impeça o milagre de vir, Mas o milagre vem. O milagre vem porque Jesus está no casamento.
E infelizmente Deus não é o centro de muitos casamentos. Por isso o milagre da transformação dos cônjuges não acontece em alguns casamentos, porque Deus não é o centro. E é preciso então convidar Jesus, falar para Jesus: olha, seja o centro do meu casamento, transforme o meu esposo, transforme a minha esposa. Transforme a mim mesma para que eu possa lidar com o meu esposo. Transforma a minha vida para que eu consiga enxergar e discernir aonde agir na resolução dos conflitos do meu casamento. Sim. E como é que você convida Jesus? A pergunta vem, né, na hora. Sim, e aí? Como é que eu convido Jesus para ser o centro do meu casamento? Olha, 3 coisas que são principais assim. Primeiro, a palavra de Deus, a leitura e a meditação na palavra de Deus. Se você já é crente em Jesus Cristo, se você já entregou o coração para Jesus, então é preciso que você leia a Bíblia, é preciso que você medite na palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus vai te alimentar da vontade de Deus para a sua vida. É a leitura da palavra de Deus que vai fazer com que você haja do jeito que a Ângela disse aqui. Que você haja para que você mesmo seja transformado antes de transformar o outro. Então, a palavra de Deus não volta vazia, né? Ela cumpre o propósito de Deus em nós antes de voltar para Ele. Segunda coisa, oração. É preciso orar. É preciso que você ore, é preciso que você clame, é preciso que você viva uma vida de oração. Aliás, não basta só orar, é preciso viver uma vida de oração, né? Uma vida com os joelhos dobrados e clamando a Deus pela vida, pelo seu casamento. O milagre acontece a partir do momento em que você dobra os seus joelhos para orar. Deus elegeu a oração como o lugar, né? Como a ação, como a atitude que nós devemos fazer para obter curas, para obter milagres. Deus elegeu a oração, estabeleceu a oração, nós clamarmos a Ele. É uma atitude de dependência de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 5, ele fala: está alguém entre vós aflito? Ore. É preciso orar. Não é? É uma ordem do próprio Deus, na própria palavra. Então ore. Você quer convidar Jesus para ser o centro do seu casamento, para que Ele realize o milagre que você precisa no seu casamento? Então, dobre os joelhos e ore todos os dias. Ore sem cessar. E a terceira coisa é a obediência. Obedecer. A partir do momento que você lê a palavra, a partir do momento depois que você ora, você obedece. Porque a palavra vai te dar algumas ordens. A palavra de Deus vai te dar alguns conselhos. É preciso que você obedeça a isso. Aqui na história de João capítulo 2, Maria chama Jesus e depois ela chama os serviçais, né? Os garçons, aqueles que estavam lá servindo na festa, e disse para eles assim: façam tudo o que ele disser. Ou seja, obedeçam o que ele vai dizer para vocês. Se vocês querem ver o milagre, obedeçam o que ele vai dizer. Então, quer ver o milagre? Obedeça aquilo que Deus vai dizer para você. E talvez você pense, você fale: mas eu já chamei Jesus para fazer parte do meu casamento, eu faço isso. Mas as suas atitudes elas têm realmente concordado com esse seu discurso? Né? Porque às vezes as pessoas falam: mas eu chamei Jesus para o meu casamento. Mas ele é o centro, mas as atitudes não são coerentes com essa fala. Né? Você não age de acordo com isso que você está falando.
Então, talvez você ache que esteja chamando Jesus, mas não está. É da boca para fora. Né? Eu preciso, se eu vou convidar alguém para vir na minha casa tomar um café, comer um bolo, eu preciso, se eu faço esse convite, eu me preparo para que isso aconteça. Né? Eu vou passar o café, vou fazer o bolo, vou arrumar a mesa e vou esperar o convidado. Nós precisamos viver de acordo com essa fala, de acordo com isso que estamos querendo, né? Eu preciso viver uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia e buscando o tempo todo ver se eu estou realmente de acordo com aquilo que o Senhor tem me pedido na palavra dele. Aquilo que ele tem me pedido nas orações, através da leitura da palavra, eu tenho obedecido? Ou eu só estou cumprindo um protocolo, vou orar e ler a Bíblia e pronto, a coisa vai acontecer. Como se eu estivesse cumprindo um protocolo. Não é isso. Né? Eu preciso realmente ler a Bíblia e orar e buscar em Deus o que eu devo, como eu devo agir, como uma esposa deve agir, como uma mãe deve agir, como uma mulher que quer ser mais parecida com Jesus deve agir. Muito bem. E a segunda coisa que você deve fazer, a primeira é convidar Jesus. A segunda coisa é estar no lugar certo. Por que nós estamos dizendo isso? Porque muitas pessoas não veem o milagre no seu casamento, né? Nem porque o milagre não acontece, não. O milagre aconteceu, mas ela não estava lá mais, ela desistiu. Qual é o lugar certo para você ver o milagre no seu casamento? O lugar certo é o seu casamento. Esteja no seu casamento para você ver o milagre acontecer. Por quê? Porque muitas, e a gente conhece assim, centenas de casos de pessoas, especialmente mulheres, que decidiram se divorciar, que decidiram se separar, decidiram largar o marido. E depois, anos depois, o marido casou com outra e o marido se transformou completamente. Virou outra pessoa. Deus transformou o coração dele. Então, quem viu o milagre acontecer não foi a esposa, foi a outra que casou com ele. Entendeu? Então esteja no casamento. Não desista, porque senão quem vai ver o milagre é a outra que vai casar com ele. É a segunda esposa e não você. Então esteja no seu casamento, porque quem vai ver o milagre é o outro com quem ela vai se casar, se você não permanecer ali para ver o milagre acontecer. Você quer ver o milagre? Esteja no lugar certo. Não desista. Não largue, não separe. Deus tem transformado pessoas ao longo da história da humanidade. Pessoas terríveis foram transformadas. Jesus estava aqui no lugar certo. Não é? Maria estava no lugar certo. O noivo do casamento aqui de Caná da Galileia estava no lugar certo. Ele não saiu da festa. Acabou o vinho, vou sair da festa. A noiva, os convidados não. Os convidados que ficaram, eles viram um milagre. O mestre sala, o mestre de cerimônia aqui, aquele que estava comandando a festa, ele viu o milagre. Presenciou o milagre. Os serventes que estavam aqui, que não abandonaram a festa, viram. Todos que estavam ali naquele casamento viram um milagre. Por quê? Porque permaneceram lá. Se você vai embora, você não vê o milagre. Só não vê o milagre da transformação do casamento quem sai fora, quem se separa, quem se divorcia. Aí não vê o milagre mesmo. Aí vai deixar para outro ver. Vai deixar para outra ver. Não é? Não faça isso. Você quer ver o milagre no seu casamento? Permaneça aí, aonde você está, lutando do jeito que você está, ou melhorando a luta, né, a cada dia no seu casamento. Não
desista. Continue. O milagre vai acontecer. Basta você ficar aí. E você vai ver. E a terceira e última coisa que você precisa fazer para ver o milagre no seu casamento é esperar a hora certa. Eu acho que é o mais difícil, né? No verso de número 4, Jesus fala uma palavra para Maria, né? Lê aí. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo para Maria assim: olha, deixa que tem uma hora certa. Fique calma, que tem uma hora certa para se fazer as coisas. E eu sei a hora certa de se fazer. É assim, talvez a coisa, como a Ângela disse, a coisa mais difícil nesse processo todo de obter o milagre no casamento. Esperar a hora certa. Lá o autor, o apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo da exaltação. Nós precisamos nos humilhar debaixo da sua potente mão, porque ele, no tempo certo, ele vai realizar o milagre, ele vai exaltar. Eu aprendi que Deus, quando ele está preparando um milagre para a gente, ele faz duas coisas. Primeiro, ele prepara o milagre para nos dar. Segundo, ele nos prepara para receber. Então, Deus está fazendo essas duas coisas aí nesse tempo. Ele está preparando o milagre da transformação do seu esposo, da sua esposa, um milagre no seu casamento. Mas ele também está preparando você para receber o milagre. Porque senão, você vai ser como aquele porquinho que tiraram da lama, levaram para dentro de casa, deram um banho nele, passaram perfume, colocaram um lacinho colorido em volta do pescoço, e deixaram dentro de casa. Na primeira oportunidade que a porta estava aberta, ele saiu correndo e pulou na lama de novo. Por quê? Porque não estava preparado para isso. É preciso que você permita que Deus te prepare para o milagre também. Isso tem hora. Isso tem um tempo dele. Tudo tem o seu tempo. Para todo propósito tem um tempo, diz o autor Eclesiastes, né? Então, espere o tempo de Deus. E nós só conseguimos esperar o tempo de Deus quando nós confiamos em Deus. Quando nós cremos e confiamos em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar na forma que Ele está agindo. Confirmar na demora, entre aspas, né? Na demora. Para a gente é demora, né? Nós precisamos confiar. E essa confiança vem de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Não tem como nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos. Então, você precisa nutrir esse relacionamento. Você precisa se encontrar com este amigo todos os dias. Esse amigo que é Jesus, né? Então, são essas três coisas aí que a gente gosta, essas três atitudes que nós gostaríamos de deixar para você que quer receber um milagre no seu casamento. Primeiro, convide Jesus para ser o centro dele. Através da leitura da Bíblia, através da oração e da obediência. É tudo que Deus disser para você através da sua palavra. Segundo, esteja no lugar certo. Não desista. Fique aí no seu casamento. Se você quer realmente ver um milagre acontecer. Porque ele vai acontecer um dia. E terceiro, obedeça. Ou seja, espere a hora certa. Tem uma hora certa das coisas acontecerem. Não crie expectativas quanto ao tempo. Deus tem a hora dele. E na hora certa, ele vai transformar a vida de todos aqueles que fazem parte do seu marido, tanto a do seu esposo, como a sua vida, quanto da sua esposa, como a sua vida. Ele vai fazer o milagre de transformar. E não deixe nenhum pensamento e ninguém te dizer que sozinha você não vai conseguir.
que quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. Não entre nessa. Persista. O Senhor está com você. Amém. Mesmo lutando sozinha pelo seu casamento, isso pode acontecer. Porque é Deus que vai te dar a vitória. Porque Deus está com você nessa luta. Não desanime. Continue lutando para resolver os seus conflitos. Os conflitos conjugais através da Bíblia. É através de Deus. Só Ele conhece muito bem o seu marido. Conhece muito bem você. Conhece a história de vida de vocês. Antes mesmo de vocês se conhecerem. E só Ele sabe trabalhar tanto em um quanto no outro para que todas as coisas sejam restauradas, para que todas as coisas sejam redirecionadas para um casamento saudável. Não desista. Você consegue, sim, porque Jesus em você vai te trazer a vitória. Muito bem. E se você quer um milagre no seu casamento, escreva aí, deixe um comentário e nós vamos também ajudar você em oração, tá bom? Deus abençoe você.